Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. 22 de dezembro de 2025. Horário, 5h35. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chapan. Também com tutela e curatela do Tribunal Internacional do Supremo Tribunal Mundial. Estamos já na averbação direta do posicionamento de golpe de Estado efetivado por Alexandre de Moraes, membro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Eles se perpetuaram em medidas opressivas e imorais, auditados por um sistema chamado Comitê de Liturgia Chinesa. O Comitê da China averbou, através de possibilidades de software e hardware, a nutrir de informações modus operandos para o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Ao estabelecer o intercâmbio de segredos de justiça na determinação de posicionamentos de lides, ou seja, processos a serem julgados universalmente, expôs ao crime de espionagem a China em acautelar todas as medidas do judiciário brasileiro. Quem produziu isto? O Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, através da sua incompetência, mais conluio total à entrega da administração pública, do aparelhamento, do golpe à soberania da República Federativa do Brasil, feito por funcionários públicos, espias da China, da Rússia, do Irã, do Hamas, do Hezbollah. A pena é capital, morte por pelotão de fuzilamento. O crime perpetuado pelo seu terrateniente, ou seja, o esboceiro, o que faz todas as determinações e é acompanhado pela Corte, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, ele, Alexandre de Moraes, se coloca como superministro com o Comitê da China. Então, ele cometeu crimes de espionagem intrafronteiras. Ele foi atrás de cidadãos americanos, prendeu cidadãos americanos em aeroportos no Brasil, sequestrou, estabeleceu medidas opressivas e imorais, invadindo a alfândega, Serviço de Estado dos Estados Unidos da América, Secretaria de Estado, que identifica Alexandre de Moraes, como também os seus adidos militares da Polícia Federal, no Consulado dos Estados Unidos, ou seja, na sede do consulado brasileiro nos Estados Unidos da América. Este procedimento de
espionagem, cuja posição intrafronteiras levou o diretor da Divisão de Inteligência da Polícia Federal ao cargo de adido militar na Inglaterra. Eles elaboraram a facada, ou seja, o atentado à faca do senhor Bolsonaro. A Polícia Federal. Este adido da Polícia Federal que está em Londres, está na Inglaterra. Estamos já monitorando esse sujeito. Cometeram crimes intrafronteiras. A mando do Alexandre de Moraes, que ele é o exterminador, ele é o braço armado, ele manda matar. Já tivemos a prisão do escritório que procede a matar juízes, desembargadores e também membros do parlamento a pedido do judiciário, cujas ordens são dadas por Alexandre de Moraes e Zanin, encontrado num livro de apontamentos aos quais eles são os que determinam os procedimentos de espionagem, de intimidação e também de atentados e morte assim que o desejarem e fizerem os pagamentos. Então tudo isto está averbado, são fatos, atos e circunstâncias. Eles, o Alexandre de Moraes, ele está afrontando um processo à revelia ao qual ele sabotou de cidadão americano nos Estados Unidos da América, empresa que serve para cirurgias através da internet, também de filmes, de posição totalmente fundamental de serviços para com todo o planeta. Este sujeito, com o compadrio da Anatel, ele determinou a Anatel, que é uma autarquia que não obedece às leis da República Federativa do Brasil, porque ela tem isenção. Ela foi intimidada, ela foi agredida a que procedesse conforme determinação de Alexandre de Moraes e derrubasse o sinal de internet no Brasil, na República Federativa do Brasil, outorga mundial dada por uma convenção do planeta ao serviço de correio eletrônico, processando assim uma sanção sem precedentes. E isto tudo caracteriza espionagem ao Comitê da China. A China procede com um comitê que eles, a cada dois anos, eles procedem a averbar as leis em que o parlamento não procedeu. Então eles estão formulando as leis. O Supremo Tribunal Federal, todas as leis aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, elas são levadas através da intimidação, da enforcement, de ameaça contra parlamentares que têm ficha corrida de processos em que eles realmente são terroristas, narcotraficantes, que eles estão na estrutura do governo da República Federativa do Brasil. Então, o Brasil está com um golpe de Estado feito pelo Alexandre de Moraes e pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, através do Comitê da China. A China está manipulando e estabelece como proceder, o modus operandi, como proceder perante a membresia, os funcionários públicos, outorga da Lei Lomã brasileira, a que procedam contra cidadãos brasileiros. Então este é um crime de espionagem, um crime de sabotagem, um crime de motim e também um crime muito grave
que é sobre a soberania das leis lomãs do judiciário brasileiro. Então nós estamos determinando a morte, execução imediata destes terroristas, Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, o Toffoli, o Zanin, o Dino, o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Presta atenção. Vocês estão num posicionamento de crimes intrafronteiras. São já centenas de países que estão pedindo a demanda da prisão do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Imediatamente. E vocês ocasionaram que as tropas do terrorista, traficante de fentanil, fornecedor de fentanil que transporta as drogas perante o deslocamento de seus portos, os chineses, através de navios, de grãos, de container, todos com provas irrefutáveis que ele é um traficante. Xi Jinping. Ditador, filho da puta, traficante. Tchim-tchim. Entendeu, Xi Jinping? Tchim-tchim. Então, nós estamos procedendo imediatamente, hoje, dia 22 de dezembro, horário 5 horas da madrugada, 46 minutos, a prisão imediata. O Exército e a Marinha e a Aeronáutica do Brasil, eles vão estar durante 15 anos na junta militar, assessorados pelas tropas do Comando Sur dos Direitos Humanos Universais, estabelecidos por tratado já em vigor, a monitorar 27 estados e 5.070 municípios. Prefeitos, governadores, tudo está interditado. Estamos em guerra atômica nuclear, onde o compadrio desta estrutura de narcoterroristas, maoístas, chineses, espias sabotadores, brasileiros do crime, se estabeleceram no primeiro, segundo e terceiro escalão do governo da República Federativa do Brasil, cujo presidente, o que ocupa o executivo, é falsa identidade. Se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. As suas digitais não bate, o seu DNA não bate. É um impostor, é um espia. Será morto onde encontrado. Estão entendendo? É ordem de execução. Então, as tropas já se encontram em combate na Venezuela. Já posicionamos o Exército, a Marinha e a Aeronáutica e todos os que compõem a força-tarefa da Armada do continente americano a estabelecer imediatamente o combate de força letal, combate de exército, contra os espias sabotadores, terroristas, traficantes de urânio enriquecido, de fentanil, de crianças, de bebês, tráfico de órgãos humanos. Tudo isso hoje, dia 22 de dezembro de 2025. As provas são irrefutáveis. E já temos que proceder imediatamente. O confronto já se faz local na Venezuela. Já está declarada a guerra para estes chineses, filho de uma puta. Tchim-tchim. Tchim-tchim significa peru pequeno. Entendeu? Então esse tchim-tchim, ele já sabe que ele está sentenciado à morte.
por ser um país opressor, um país que não faz nada e nunca fez nada pelo povo, pelo contrário, mantém o povo em inanição, em totalmente submissão aos seus desejos, aos quais eles são o Estado. Então, nós vamos proceder hoje já ao abate de todo o contingente chinês localizado na Venezuela, na Colômbia, no México, no Brasil e na puta que o pariu. Tá entendendo? Quem está falando aqui é o interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chiapano. O cargo, ele determina e nós fazemos o relatório, ao qual damos a verbação de sentença. Sentença dada, não cabe recurso. Já está homologado pela Chancelaria Universal para o combate de medidas opressivas e imorais de ditadores, comunistas, traficantes de drogas, exterminadores da humanidade, que querem tomar o petróleo da Arábia Saudita, que querem tomar todo o posicionamento global, conjuntamente com o Putin, outro ditador terrorista, ao qual eles estabeleceram, desde 1945, a vitalicidade da Assembleia Permanente da ONU, ao qual eles permanecem intocáveis à tortura, a medidas opressivas e imorais, ao extermínio do próprio povo, conjuntamente com o Irã. O Irã pratica medidas que são de crucifixão. Qualquer opositor ao regime do Irã, ele é crucificado. Qualquer opositor ao regime do Irã, da teocracia do Ali Khamenei, ele é apedrejado. E também qualquer opositor da teocracia do Irã, ele é esquartejado. Esquartejamento. Estes indivíduos se encontram na ONU, num edifício que funciona desde 1945 e que estabeleceu que eles seriam de eterno, sempre sendo substituídos por opressores, homens terroristas, torturadores, ditadores, desde que o planeta estabeleceu esta administração e ainda coloca que é direitos humanos. Então a ONU perdeu a serventia. A ONU não existe mais, porque é uma cleptocracia, onde é uma sociedade de ladrões. Então, nós já estamos procedendo ao combate imediato contra estes que querem tomar as terras da República Federativa do Brasil, escravizar os brasileiros e matar a todos os GLBTs, matar a todos os dependentes químicos, matar a todos que não têm saúde comprovada, ou seja, eles não querem pessoas enfermas ou com doenças crônicas. Eles vão matar todo mundo. Entendeu? Estou sendo claro? Então nós temos que tirar, primeiro, acabar com o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Só tem 3 ministros que estão no embate, no combate contra estes terroristas e que já tentaram contra a vida deles. O senhor Fux, várias vezes, com escutas e tentativa de assassinato. E com o senhor André, que ele também
teve o avião derrubado. O avião dele foi destruído e ele, graças a Deus, sobreviveu. Então nós estamos com este posicionamento e estamos determinando imediatamente a prisão por espionagem e vão ser levados a lugar não revelado. Não ficarão no Brasil. Hoje, 22 de dezembro de 2025, o Brasil está em suspeição. As tropas do Comando Sur, o Exército, a Marinha Aeronáutica dos Estados Unidos da América, já se posicionam imediatamente em Brasília. A junta militar do Exército da Marinha Aeronáutica vai permanecer durante 15 anos em 27 estados, em 5.070 municípios, na administração da cleptocracia, sociedade de ladrões terroristas, que são traficantes e se estabeleceram no governo da República Federativa do Brasil através de um terrorista, assassino, exterminador, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que é um espia, um sabotador, porque esse Luiz Inácio Lula da Silva, que eu conheci, está morto, morreu, entendeu? Então nós vamos proceder agora, hoje, 5 horas da manhã, 55 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor arbitral internacional, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga. Conforme determinação, meu Pix é meu nome e sobrenome, é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix é meu documento de CPF, número 510-466-44734. Meu Pix também é meu telefone WhatsApp celular, 5521-997420789. Estamos já na membresia de interventor do Tribunal Penal Internacional, que é a última instância a ser estabelecido em 123 países signatários, o qual o Brasil faz parte. Então quero dizer a você, a administração da República Federativa do Brasil, que está totalmente infiltrada na estrutura do primeiro, segundo e terceiro escalão de terroristas narcotraficantes, que vocês vão ser todos executados. Prisão perpétua e morte por fuzilamento. São terroristas, narcotraficantes, que deram um golpe de Estado no Judiciário. O Judiciário deu um golpe de Estado em 27 estados e 5.070 municípios, com o conluio de partidos políticos, com o conluio do senador presidente do Senado, com o conluio do deputado federal presidente da Câmara de Deputados. Todos vocês estão sentenciados ao pelotão de fuzilamento. Estão entendendo? Hoje, 22 de dezembro de 2025, estamos determinando ao Exército Brasileiro, à Marinha e à Aeronáutica a que tomem todas as providências imediatamente. Não há averbação jurídica. Este procedimento é idêntico à La Bastille, da França, onde este feudo de ladrões, de terroristas, sucumbiu. Roubaram todo o dinheiro da Europa, deram calote em todo mundo. E todo mundo quer vocês que deram o golpe de Estado no Brasil. Entenderam? Assassinos, exterminadores da raça humana.
Maiores informações entraremos em contato. Estamos acompanhando já as prisões imediatamente. Já temos todas as tropas e mandamos proceder. Com relação à DIA, ou seja, a Divisão de Inteligência da Polícia Federal, cujo delegado se encontra, que ele foi encarregado de investigar a facada, o atentado realizado pelo Supremo Tribunal Federal contra o senhor Bolsonaro. Ele ganhou o cargo de adido militar em Londres. Londres está envolvido também. O Reino Unido não é um país identificado de boa valia. O Reino Unido, como também a França, como também os países europeus. Todos estão sendo vistos pelos seus crimes. Já temos todas as provas. E todos eles vão pagar, certamente, pelos crimes cometidos. E estão entre eles brigando, se matando. Então, por favor, viralizem isto o máximo possível. Maiores informações, retornaremos. Torno a repetir. Alexandre de Moraes, ele será levado à prisão hoje, lá nos Estados Unidos, por crime contra a alfândega, por crime contra a Secretaria de Estado dos Estados Unidos da América. É um crime de prisão perpétua, mas com os antecedentes de ser o líder do comando da capital, do cartel dos soles, de ser o mentor do comitê chinês no Supremo Tribunal Federal, ao qual ele é parceiro, conluio deste comitê chinês, ele cometeu crime grave contra a soberania da República Federativa do Brasil. É um espia, um sabotador. Então, eles têm que ser mortos por pelotão de fuzilamento. Mas primeiro, eles vão ter que dar nomes, situações, tudo o que eles fizeram na Inglaterra, em todos os lugares que eles foram. Eles não foram lá só para discursar. Foram para encher o dinheiro, a bolsa cheia de dinheiro. E muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E também lesaram toda o euro, a comunidade do euro, 27 países. Também do Oriente, do Ocidente, do Vietnã, da Malásia, tudo. Já está tudo averbado, está todo mundo puto com esses filha da puta. Por favor, viralize isto o máximo possível. Que o Senhor Yahushua HaMashiach, o Senhor dos Exércitos, abençoe a todos vocês. Por favor, nos ajudem. R$1, R$2, R$3. Tem gente que me manda R$3, 3 centavos. Isso junta e soma. E me ajuda. Gratidão. Muito bom dia. 22 de dezembro de 2025, horário 8h33 da manhã. Do 22 de dezembro de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, juiz corregedor arbitral internacional. Arbitragem internacional, justiça paga. Estamos interventor pelo Tribunal Penal Internacional, signatário da averbação e também com 123 países signatários para monitoramento dos funcionários públicos da República Federativa do Brasil. A estrutura de governo do primeiro, segundo e terceiro escalão do governo federal Brasil, narco-estado, está em suspeição devido que sua estrutura operacional, primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, está ocupado por falsa identidade no executivo. É um espia, é um sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um espião. Ele tem o monitoramento através do seu sócio
a China, a Rússia, a Turquia, o Hamas, o Hezbollah, o Irã. Ele é um narcoterrorista procurado mundialmente, inserido na Lei Magnificat. Ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, como também todo o seu primeiro, segundo e terceiro escalão. Então toda a estrutura de governo está em suspeição. O ministro Haddad, ele fez tabulações com este que o vai preceder assim que ele fugir, porque a intenção dele é fugir. Ele quer se estabelecer no crime tributário inserido sem averbação de tabela tributária exigida pela autenticidade de membro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos os tributaristas do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal foram mortos pelos seus membros, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Então, o comitê estabelecido pela China ao monitoramento, às informações de sigilos de Estado averbados pelo Supremo Tribunal Federal com o resto do planeta, com todas as jurisdições mundiais, está comprometido. Então, todo o pleno do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, se encontra em suspeição. Todos eles são espias sabotadores. Eles ocasionaram o maior roubo tributário através do Banco Master, através do Banco BIS de Basileia, na Suíça. Eles roubaram 56 bancos centrais. Eles detêm o branqueamento do capital do narcotráfico, fazem lavagem de dinheiro na Inglaterra, em vários paraísos fiscais, onde eles monitoram e estabelecem os pagamentos de folhas de ministérios de países, e todos eles foram fraudados. Se estabelece que o crime está em libras esterlinas, mais de 4 trilhões. E, claro, 300 bilhões de euros sumiram. E estão todos preocupados, ou seja, a Europa sucumbiu, se encontra totalmente falida. Então, está em suspeição essa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os da primeira turma do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, eles têm prisão internacional. Alexandre de Moraes, ele será levado pelo crime de espionagem à alfândega dos Estados Unidos da América. O crime dele é grave entre fronteiras. Ele procedeu assim em vários países. O Barroso, a Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes, o Toffoli. O crime é na Petrobras, na Lava Jato. Tudo averbado, tudo já procedendo à captura destas pessoas. Então, todos os atos assinados pela falsa testemunha que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que as suas digitais, a sua assinatura, o seu DNA, não corresponde a quem ele diz ser. Ele é um espia que trabalha no sistema chinês. E a China está sabendo deste pronunciamento internacional através do interventor do Tribunal Penal Internacional, signatário, última instância a que os brasileiros podem recorrer, é o Tribunal Penal Internacional. O crime, ele é contumaz. Ele foi feito para tributos inexistentes, para procedimentos de tabulações fraudulentas, ou seja,
a matemática deles não bate, está tudo defraudado, é um default ao alimento de uma máquina que não se sustenta mais, que faliu, que é o BRICS, que é o Foro de Davos, que é 27 estados da Europa. Todos estão sendo auditados e todos terão o mesmo procedimento internacional. A investigação é em 196 países da cleptocracia, planos quinquenais de funcionários públicos no primeiro, segundo e terceiro escalão destas instituições que desde 1945 estabeleceram a Secretaria Permanente na ONU, ao qual se estabeleceu torturadores fascínoras que exterminaram com a população da China, exterminaram com a população da Rússia e exterminaram com a população persa, o Irã. O Irã, ele tem prática de apedrejamento, crucifixão e esquartejamento. A Rússia, ela vem trucidando, matando todos os seus comparsas, todos os povos que eles inserem numa milícia através de prolongamento do seu território. Eles são mercenários e alegam que são comunistas. O chinês, que se estabeleceu desde Mao Tse-tung, ele projetou o sistema comunista chinês que está a trucidar, a exterminar a população da China. Todos eles já descobertos, e eles, através de um sistema aplicado na China, eles estabeleceram na Casa de Estudo do Supremo Tribunal Federal, no Pleno da Corte, o efeito elaborado para ser reivindicado de 2 em 2 anos. E eles entregaram todos os segredos, todos os procedimentos de reciprocidade do EMILAT, de foro, de íntimo, ou seja, não pode ser revelado. São segredos do Estado da República Federativa do Brasil que se encontram já monitorados pela China. A China tomou posse da administração do Brasil, 27 estados e 5.070 municípios. Então, estes espias sabotadores, todos eles estão sendo levados à prisão perpétua e outros a crime grave, a morte por fuzilamento. Hoje, 22 de dezembro de 2025, estamos em guerra atômica nuclear. Já está sendo o procedimento. O Brasil, ele está impedido. Há uma junta militar, onde o Exército, a Marinha e a Aeronáutica vão se estabelecer. A defesa de 27 estados e 5.070 municípios durante 15 anos, através do procedimento de reciprocidade dos Estados Unidos da América, da Secretaria do Tesouro, da Secretaria de Estado, do artigo 1301 OFAC, da Lei Rico Antimáfia, da Magnificat, Lei Magnificat. Então, este indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva, ele está impedido, ele está com captura da Interpol, do Mossad, da Europol. Ele e a família dele, por narcotráfico. Ele está inserido na Lei Magnificat por pertencer ao cartel dos soles, pertencer ao cartel do Trem de Aragua, pertencente ao cartel das Farc, do ELN, dos cartéis mexicanos.
e principalmente do comando da capital, do Comando Vermelho, tudo já com provas irrefutáveis. Então a prisão desta falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva está procedendo agora, imediatamente, com captura internacional. Ele, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Toffoli, todos eles delipendiaram não somente o Brasil, como também a Europa, o Vietnã, o Pacífico, a Oceania, os BRICS, são ladrões terroristas. E eles querem colocar o exército chinês à invasão do território da República Federativa do Brasil. Os chineses estão se projetando a invadir os 27 estados. O Distrito Federal já determinaram que o Distrito Federal de Brasília é a capital da China, no Hotel Blue Tree, sede de governo da China. Tudo isto processado pelo sistema comitê. É um comitê chinês que determina as ordens dadas ao Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. E este procede com atos opressores de roubo qualificado tributário, procedem também a assassinatos, procedem com o enforcement, alegando que é democracia, que assim foi votado pelo povo brasileiro, quando as urnas já estão, todas elas por delação do Biden, delação dos diretores da CIA, do FBI. Eles fizeram acordo e deram o nome de todos que procederam ao delipêndio do voto através das urnas fabricadas na Venezuela com chip de Taiwan, processados por Barroso. Todos eles estão com a prisão determinada. E estamos procedendo imediatamente. Não tem para onde fugir. Então quero dizer a você, Alcolumbre, todos os atos assinados por esta falsa identidade chamada Luiz Inácio Lula da Silva não tem valor. Nada do que ele assinou tem valor. E muito menos o que foi acordado pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. São todos espias, sabotadores, que foram inseridos num plano maquiavélico com a anuência da ONU, da Secretaria Permanente de Opressores, Torturadores da Rússia, da China, do Irã, da Turquia, todos sem nenhum aval jurídico, estão todos em interdição. Quem está falando é o senhor interventor Oscar Aníbal Chapano, arbitragem internacional, com 60 agências internacionais que dão suporte a todas as agências de inteligência em 196 países e trânsito na Sura Muçulmana. O trabalho desta organização era tomar as riquezas da nação árabe, todos os povos árabes, tomar de assalto todo o planeta, exercendo medidas opressivas e imorais. Caiu a Europa, caiu o euro, caiu o BRICS, caiu toda essa falange de ladrões que se estabeleceram a querer tomar a cláusula pétrea res pública do Brasil, tomar terras através do marco temporal para que as reservas de nióbio, 97% do nióbio no planeta se encontra no Brasil. E eles pretenderam roubar estas riquezas, como também terras raras, como também a água potável
do Amazonas tem um rio submerso na terra que tem o mesmo percurso que o Amazonas de água potável, com 45% da água potável do planeta. Tudo isto já com vastas provas de esta organização, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. São todos terroristas. Então nós vamos agir de imediato. Estamos em guerra. Então não é prisão, é morte. Onde eles forem encontrados, serão mortos. Se eles se insurgirem, eles têm prisão decretada pela Europa, pela Europol, pela Interpol, pela Ásia, no Vietnã, na Tailândia. Todo mundo quer o dinheiro roubado pelo Banco Mundial, que já fez delação premiada e alegou que são duas empresas de CNPJ do Brasil que pegaram todo o dinheiro do BRICS, que pegaram e fizeram o maior default da história. É um roubo, um estelionato não, é roubo qualificado. Ou seja, pelo common law e pelo civil law. Então, nós estamos à procura deste impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que a sua datiloscopia, as suas digitais, o CDNA não bate. Onde ele for encontrado, ele e a prole, que não é a família dele, mas ele ou seja, é aquela coisa, são todos ladrões, todos foram reconhecidos. Alcolumbre, senador, você está com a possibilidade de se redimir, ajudando as autoridades e não querendo fazer qualquer intimidação. A mesma forma, Hugo Mota, deputado federal, presidente da Câmara de Deputados, todos vocês, se quiserem, que vai ter a junta militar durante 15 anos, mas vocês podem estabelecer o presidente eleito, o senhor Bolsonaro, a que ele faça a administração durante 15 anos, para que haja a renovação do parlamento, da Câmara do Senado, da Câmara de Deputados, e seja feito o mandato tampão, ou será a administração direta pelas tropas dos direitos humanos universais, da outorga de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, a que faça a administração através da administração de inteligência quântica, matemática, a suprir os pagamentos e diretrizes, a estabelecer todo o comportamento de monitoramento das verbas públicas, dos impostos, que hoje não existem, são feudos de ladrões, são feudos de partido político que roubaram os impostos. Todos que elegeram prefeitos, todos têm uma parte dos impostos daquela região de prefeitura, como também de governos. Todos que elegeram o governador, os partidos políticos roubam os impostos. Então você não tem água, luz, gás, você não tem nada. Tudo feito por uma tabulação tributária fraudulenta da Tebet e do Saad. Os dois estão com prisão determinada. É fraude tributária mundial. O default, ele é internacional. E lavaram o dinheiro no Banco Master. Quem está envolvido e tem prisão determinada internacional, arresto pelo artigo 1301, OFAC, é o presidente do Banco Central do Brasil. Ele e a sua equipe,
porque eles permitiram este default internacional, esta tabulação de fraudes de títulos que não tem valor. A fundação, que é do Jacques Schwartz, Jorge Soros, comprou a Vale com títulos do Terceiro Reich, do Hitler. Não tem valor, não vale absolutamente nada. E ele continua roubando o nióbio. E ele deu default na China. A China, que era a cabeça do Jorge Soros. A Rússia, que era a cabeça do Jorge Soros. Os Estados Unidos, que era a cabeça do Jorge Soros. A Inglaterra, que era a cabeça do Jorge Soros. Então o Banco Itaú está comprometido. O Bradesco, sócio do Comando da Capital, são 4 bancos de administração local que tomam empréstimo de 127 bancos do narcotráfico do planeta. E eles todos a lavar o dinheiro, a estabelecer a lavagem de dinheiro, a sustentar dívida externa e dívida interna. Não pagam os juros das dívidas. E você vê todos os bancos com superávit de 400%, 500%. E todas as indústrias fechando e saindo do Brasil. Então isto tudo acaba hoje. Este boneco, esta falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o que ele assinou não vale. A assinatura foi feita por esperográfica robótica. E o Lira está comprometido, o Pacheco está comprometido. Eles anteciparam a posse deste estelionato e estabeleceram estes a cometer um crime grave contra o Estado de Direito, contra as Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Estamos procedendo imediatamente. Não cabe recurso. É sentença lavrada, uma vez estabelecida e homologada na área da Cancilleria Mundial, vale e não cabe recurso. Ninguém pode retirar. Então está determinada a prisão da falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o seu vice-presidente, que é terrorista, totalmente manipulado e está conjunto com os terroristas do Ali Khamenei. Todos eles fizeram pacto de sangue com Satanás, com Belzebu. São todos bruxos. Então já está determinado. Nós estamos em guerra atômica nuclear. O embate já está processado. Está havendo já confronto. A China se encontra na Venezuela. A Rússia se encontra na Venezuela. A Turquia se encontra na Venezuela. O Hamas, o Hezbollah, todos estão na Venezuela e todos serão mortos. É guerra atômica nuclear. Então, por favor, fiquem atentos, porque eles querem invadir pelo Atlântico, pelas praias de Copacabana, Ipanema, Leblon, a Bahia, Fortaleza, toda aquela área. Vai haver confronto no Oceano Atlântico. O submarino nuclear americano já se encontra no pré-sal para tomar conta de que não haja nenhuma tentativa de querer tomar os posicionamentos de prospecção de petróleo do Brasil. As embarcações do Irã, da China, que se encontram em portos brasileiros, vão ser alvos de destruição se não houver rendição. Hoje, 22 de dezembro de 2025, horário 8 horas da manhã, 59 minutos, conforme determinação
Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, nome e sobrenome, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone WhatsApp celular 5521 99742 0789. Que o senhor Yahushua Ahom Merushalayim, o senhor rei dos exércitos, ele nos proteja, porque estamos com a bem da lei, com a verdade, e está tudo em suspeição. Estamos procedendo às prisões e serão levados a lugar não revelado. Alexandre de Moraes tem prisão perpétua. Ele é um espia sabotador, agregado pelo Comitê da China, e também os representantes da China, embaixadas da Norte-Coreia, da Rússia, da China, do Irã, do Hamas, do Hezbollah e 17 países do narcotráfico estão já interditados. Estamos já tomando posições em 27 estados e 5.070 municípios. Maiores informações, entraremos em contato. Selva! Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapão. Hoje, dia 22 de dezembro do ano de 2025. Quem vos fala, Mestre Dinho. Atenção, Brasil! Pressão sobre a Venezuela. Secretária de Segurança taxa Maduro de inimigo e diz que Estados Unidos estão agindo para detê-lo. Maduro na mira de Trump. Rússia retira famílias de diplomatas da Venezuela, diz agência. Escândalo do INSS, o filho de Lula, corrupto também, a blindagem do filho de Lula. Vamos lá, meus irmãos, meus amigos e amigas, meus amigos, vamos que vamos. Outra notícia, impasse. Advogado de Trump sugere medidas dos Estados Unidos, caso Lula vete a dosimetria. Estamos com a pipoca pronta. Meus amigos e minhas amigas, a situação está dramática. China diz que Estados Unidos violam o direito internacional ao apreender petroleiros da Venezuela. Quem diz China? Seu ditador! Ditador sem vergonha! Quem é tu? Quem é tu, ditador, para falar dos Estados Unidos? Você, ditador! Todos os ditadores! O tempo está perto de ter essa resolução contra esses canalhas. Meus amigos e minhas amigas, vamos assistir aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapão envia todos os dias para o Mestre Dinho. Na sequência, atenção, Brasil! Vamos para a primeira matéria. Vocês estão observando na tela? Plantão urgente. Marco Rubio expõe Moraes diante de Vieira. Mãe solteira de um príncipe. Plantão urgente. Marco Rubio apresenta provas
bombásticas contra Moraes, na frente de Mauro Vieira. O aviso está dado em uma exposição explosiva. Marco Rubio desvenda documentos cruciais que colocam Moraes em uma posição delicada, colocam Moraes em uma posição delicada, deixando todos surpresos com as revelações. O que essas provas podem significar para o futuro do Supremo e para as relações internacionais? Como essa situação pode mudar o jogo político? Descubra todos os detalhes desses bastidores tensos e o que está realmente por trás dessa confrontação. Clique no link para saber mais, antes que seja apagado. Entretanto, meus amigos e minhas amigas, clicar no link não da live, porém aqui a fonte no Facebook, que o mestre Dinho, eu estou aqui mostrando, encaminhando, porque o juiz Oscar Aníbal Chapano é a primeira matéria que o juiz Oscar Aníbal Chapano enviou para o mestre Dinho. Boa tarde de Bruxelas, uma cidade que respira hipocrisia institucionalizada, onde caminho pelas ruas cobertas de neve e testemunho o que pode ser classificado, sem qualquer exagero retórico, como o maior ato de banditismo financeiro da era pós-Segunda Guerra Mundial. O cheiro do café belga se mistura com a frieza moral dos corredores do poder europeu, onde burocratas de terno e gravata acabaram de cometer aquilo que nossos avós chamariam simplesmente de roubo. A pergunta que ecoa de Moscou a Beijing, de Caracas a Teherã, é brutal em sua simplicidade. Quando exatamente o confisco se tornou política oficial do chamado mundo civilizado? Porque é isso que estamos presenciando quando a União Europeia, numa demonstração obscena de vassalagem total aos caprichos de Washington, decide unilateralmente confiscar 300 bilhões de euros em ativos russos depositados no sistema Euroclear. Não estamos falando de sanções econômicas, não estamos falando de pressão diplomática, estamos falando de pirataria financeira pura e simples, executada com a frieza de um açougueiro profissional, e o mais fascinante é que eles fazem isso com uma cara de pau que faria corar Al Capone. Ursula von der Leyen, essa medusa tóxica que personifica tudo o que há de mais grotesco na burocracia europeia, tem a audácia de chamar isso de aplicação da justiça internacional. É como assistir a um ladrão de banco explicar que está redistribuindo riqueza social. Mas aqui está a ironia histórica deliciosa. Ao cometerem este ato de banditismo legalizado, os europeus estão acelerando precisamente o processo que mais temem, a criação irreversível de um sistema financeiro global que torna o Ocidente completamente irrelevante. A anatomia do crime. Como se rouba 300 bilhões sem máscara. Para compreender a magnitude desta operação criminosa, precisamos dissecar a anatomia do próprio sistema Euroclear, sediado em Bruxelas, que coincidência poética. O Euroclear é uma das principais câmaras de compensação internacional, onde países e instituições depositam trilhões em valores mobiliários, seguindo regras estabelecidas há décadas. Durante anos, a Rússia depositou seus ativos seguindo exatamente as mesmas regras que todos os outros países seguiam, confiando, ingenuamente talvez, que o Ocidente respeitaria os princípios básicos do direito internacional que ele mesmo havia criado e pregado ao resto do mundo por quase um século. Agora, com a elegância moral de um gangster de Chicago, Bruxelas simplesmente decidiu: estes 300 bilhões não são mais seus, são nossos, porque nós decidimos assim.
É o equivalente geopolítico de um banco decidir que não vai mais devolver os depósitos de um cliente porque não gosta da cor da sua gravata. A Bélgica, coitada, está em pânico absoluto. Os belgas sabem que se tornaram cúmplices involuntários do maior ato de pirataria financeira da história moderna. E quando, não se, a Rússia retaliar, será a pequena Bélgica que pagará o preço legal, econômico e possivelmente físico desta aventura criminal. Conversei ontem com um assessor do primeiro-ministro belga que me confessou, off the record, obviamente, que o governo de Bruxelas tentou resistir à pressão americana. Nós sabíamos que isso ia dar merda, foram suas palavras exatas. Mas Washington nos disse que era isso ou isolamento total do sistema bancário americano. Do Bretton Woods ao Far West financeiro. Far West, para entender verdadeiramente a dimensão histórica do que acabou de acontecer, precisamos voltar a julho de 1944, quando representantes de 44 nações se reuniram em Bretton Woods para criar um sistema financeiro internacional baseado em regras previsíveis. O sistema tinha muitos defeitos, refletia assimetrias de poder evidentes, mas estabelecia princípios fundamentais: a inviolabilidade dos depósitos soberanos e a previsibilidade legal das transações internacionais. Durante 80 anos, esse princípio foi respeitado, mesmo nos momentos mais tensos da Guerra Fria, mesmo durante crises financeiras devastadoras, mesmo durante conflitos regionais brutais. A santidade dos depósitos soberanos permaneceu como linha vermelha intransponível. Era o que separava o sistema financeiro civilizado do banditismo puro. Até esta semana. O que a União Europeia fez representa uma ruptura civilizacional. É o momento em que o Ocidente abandonou definitivamente qualquer pretensão de superioridade moral ou legal para revelar sua natureza predatória fundamental. É como se um banco central decidisse que não precisa mais honrar suas próprias notas promissórias porque mudou de opinião sobre seus clientes. Mas a ironia histórica é deliciosa. Ao cometerem este ato de vandalismo jurídico, os europeus estão acelerando exatamente o processo que mais temem. A China observa de Beijing e acelera a implementação de sistemas de pagamento que saltam completamente o SWIFT. A Rússia aprofunda parcerias financeiras com Índia, Brasil, Irã. O Sul global inteiro está tomando nota. Se eles roubam da Rússia hoje, podem roubar de nós amanhã. As últimas 48 horas. Revelações dos bastidores do Império. Nas últimas 48 horas, tive acesso privilegiado a informações sobre as discussões internas tanto em Washington quanto em Bruxelas. O retrato que emerge é devastador. A Europa, como colônia financeira total dos Estados Unidos, incapaz sequer de proteger seus próprios interesses econômicos básicos. A decisão foi tomada numa videoconferência entre Marco Rubio e os ministros das Finanças europeus na terça-feira passada. Rubio foi direto ao ponto. Vocês confiscam esses fundos russos ou nós encontramos europeus que o façam? Não foi negociação, foi ultimato. E a resposta europeia foi de submissão total. Os próprios assessores jurídicos da Comissão Europeia emitiram pareceres alertando que esta ação constitui violação flagrante do direito internacional. Esses pareceres foram arquivados por razões de urgência geopolítica, que é o Eurospeak para "os americanos mandaram e nós obedecemos". A França inicialmente resistiu não por princípios, mas porque os bancos franceses têm exposição significativa ao mercado russo e temiam retaliação. Quando Washington ameaçou isolar Paris do sistema bancário americano, Macron capitulou em menos de 24 horas. A Alemanha foi ainda mais patética. Scholz viu nesta decisão uma oportunidade de demonstrar lealdade absoluta a Washington, depois de anos sendo criticado por Berlim ter mantido dependência energética russa. É a síndrome de Estocolmo geopolítica elevada ao absurdo. A psicologia do crime, dentro das mentes imperiais. Estados Unidos, a cleptocracia imperial. O que vemos aqui é a manifestação pura da natureza cleptocrática do sistema imperial americano. Por décadas, Washington financiou suas aventuras militares globais através do privilégio exorbitante do dólar.
a capacidade mágica de imprimir moeda que o resto do mundo era obrigado a aceitar como pagamento. Mas esse privilégio está sendo rapidamente corroído pela dedolarização acelerada. China e Rússia comerciam cada vez mais em moedas locais. Os BRICS criam sistemas de pagamento alternativos. Até países europeus começam a questionar a sabedoria de manter todas as reservas em dólares. Diante desta ameaça existencial ao seu poder financeiro, Washington optou pela estratégia mais primitiva possível: confisco direto. Se não conseguimos mais forçar vocês a aceitar nosso dinheiro impresso, vamos simplesmente roubar o dinheiro de vocês. É a mentalidade de um império em colapso, a psicologia de um viciado em cocaína que decide assaltar farmácias quando os dealers param de aceitar seus cheques sem fundos. União Europeia, vassalos entusiastas. A reação europeia revela o grau assombroso de submissão que a União Europeia atingiu. Não houve resistência significativa, não houve debate sobre consequências legais, não houve consideração pelos interesses europeus de longo prazo. Houve apenas obediência canina e entusiasta. Von der Leyen celebrou publicamente esta decisão como vitória da democracia sobre a autocracia. Uma declaração que será estudada no futuro como exemplo perfeito de newspeak orwelliano. Chamar de democracia um ato de confisco unilateral sem processo legal é literalmente inverter o significado das palavras. Christine Lagarde foi ainda mais longe, sugerindo que esta ação estabelece precedente importante para lidar com regimes autoritários, sem perceber que está estabelecendo precedente para qualquer país confiscar assets de qualquer outro por qualquer motivo político. Rússia, a resposta calculada do urso. A resposta russa foi surpreendentemente medida nas primeiras 24 horas, confundindo analistas ocidentais acostumados com reações impulsivas. Mas quem acompanha Moscou sabe exatamente o que está acontecendo. Os russos estão preparando uma retaliação sistemática e devastadora que será implementada em múltiplas frentes. Putin, em reunião extraordinária do Conselho de Segurança, foi cristalino. O Ocidente abandonou as regras do jogo civilizado. Agora jogamos pelas regras deles, ou melhor, pela ausência total de regras. Lavrov foi ainda mais direto. Eles roubaram nossos ativos. Agora vão aprender o que significa guerra econômica real. Maria Zakharova ofereceu talvez a análise mais penetrante. O que fizeram hoje não é crime apenas contra a Rússia. É crime contra o próprio conceito de direito internacional. Todos os países devem tomar nota. Se roubam da Rússia hoje, podem roubar de vocês amanhã. Terceiro, as consequências. O efeito dominó global. Pânico silencioso nos mercados. Nas primeiras 24 horas, os mercados financiais globais entraram em pânico. Não o pânico espetacular que gera manchetes, mas o pânico profundo e estrutural dos operadores que entenderam exatamente o que aconteceu. Spreads de crédito soberano para países não alinhados dispararam. O Brasil viu custos de captação internacional explodirem. A Índia registrou saída maciça de capitais. Até aliados tradicionais como Coreia do Sul registraram volatilidade anormal. Por quê? Porque investidores globais entenderam imediatamente: se o Ocidente confisca 300 bilhões russos hoje, pode confiscar qualquer ativo de qualquer país amanhã, dependendo do humor político de Washington. Aceleração exponencial da dedolarização. A resposta mais significativa veio da China. Em menos de 48 horas, o Banco Popular da China anunciou a aceleração do sistema CBDC para transações internacionais, projetado para operar completamente fora do SWIFT. Mais importante, Beijing revelou acordos secretos de swap cambial com 28 países, permitindo comércio bilateral sem dólar ou euro. Esses acordos foram negociados discretamente nos últimos 2 anos, aparentemente antecipando exatamente este tipo de banditismo ocidental. O Brasil expressou interesse significativo em aderir aos sistemas alternativos. A Índia fez declaração similar. O Irã anunciou a avaliação de todas as opções para proteger ativos soberanos. O Sul global desperta.
talvez mais devastador para o Ocidente, a reação do Sul global. Em 72 Hours, 15 países emitiram declarações expressando preocupação com o precedente. Mais significativa foi a declaração conjunta dos BRICS+, condenando a weaponização do sistema financeiro internacional e anunciando medidas concretas para proteger ativos soberanos contra confisco arbitrário. Tradução: os BRICS acelerarão a criação de sistema financeiro paralelo independente do controle ocidental. A retaliação russa, arte da guerra financeira. Primeira fase, guerra legal assimétrica. A primeira frente já começou. Ofensiva legal massiva em todas as cortes internacionais. Não porque Moscou acredite que recuperará os ativos via sistema legal ocidental, mas porque cada processo expõe a criminalidade da ação europeia e força países terceiros a escolherem lados. Processos na Corte Internacional de Justiça, Corte Europeia de Direitos Humanos e cortes nacionais de 15 países. Cada processo é bofetada moral no Ocidente e lembrete ao resto do mundo sobre quem realmente respeita Estado de Direito. Segunda fase, contra-confisco simétrico. A segunda frente será o contra-confisco de todos os ativos ocidentais em território russo ou sob influência russa. Isso inclui propriedades, investimentos diretos, propriedade intelectual, marcas, direitos de exploração. Todas as corporações ocidentais que mantiveram operações na Rússia descobrirão que seus ativos foram nacionalizados por segurança nacional. Exatamente a mesma justificativa que a UE usou. Mas a Rússia foi mais inteligente. Confiscará ativos ocidentais em países terceiros onde tem influência. Venezuela, Irã, Coreia do Norte, Belarus já sinalizaram que estão avaliando situação legal de ativos ocidentais em seus territórios. Terceira fase, a arma nuclear energética. A terceira frente será devastadora para a Europa. Suspensão total de pagamentos energéticos em euros. A Rússia ainda fornece quantidades significativas de energia para a Europa via países terceiros. Agora, todos os pagamentos serão exigidos em rublos, yuan ou ouro físico. Isso forçará a Europa a 3 escolhas dolorosas. 1. Pagar em moedas não ocidentais, legitimando sistemas alternativos. 2. Renunciar à energia russa e enfrentar blackouts. Ou 3. Pagar com ouro drenando reservas europeias. Edrututu, quarta fase, aliança sino-russa. Mas a retaliação mais devastadora será estratégica. Aliança financeira formal, China-Rússia para criar sistema monetário independente. Fontes em Moscou confirmam que será anunciada nos próximos 60 dias. Sistema de pagamentos conjunto para todo o sul global, moeda digital conjunta lastreada em commodities e ouro, banco de desenvolvimento com 500 bilhões em capital inicial, seguro de depósito soberano contra confisco ocidental. Quando operacional em menos de 2 anos, tornará o sistema ocidental irrelevante para metade da economia mundial. NASA, Brasil, entre a cruz e a espada geopolítica. O dilema brasileiro. O Brasil enfrenta a escolha histórica diante desta escalada. Como membro dos BRICS e líder natural do Sul Global, Brasília está sendo cortejada por Moscou e Beijing para aderir formalmente aos sistemas alternativos. Lula navega cuidadosamente estas águas turbulentas com estratégia de hedging máximo, manter canais com todos os lados preservando a autonomia brasileira. Mas o confisco dos ativos russos mudou o cálculo. Agora não é preferência diplomática, mas segurança financeira nacional. Se a UE confisca 300 bilhões russos hoje por razões políticas, pode confiscar ativos brasileiros amanhã pelas mesmas razões. As pressões contraditórias. Washington aumenta a pressão sobre Brasília para distanciar-se dos sistemas alternativos. Ameaças veladas, mas claras. Isolamento financeiro, exclusão do SWIFT, sanções setoriais. Beijing e Moscou oferecem ao Brasil oportunidade histórica de liderar nova arquitetura financeira global com autonomia monetária sem precedentes.
Ofertas incluem participação prioritária no novo sistema sino-russo, acesso preferencial ao BRI chinês, parcerias energéticas estratégicas russas. Graça, a escolha civilizacional. O que está em jogo não é apenas política econômica, é escolha civilizacional sobre que mundo queremos ajudar a construir. Podemos permanecer dependentes de sistema que demonstrou disposição a confiscar ativos soberanos por motivos políticos. Sistema onde nossa autonomia está condicionada à aprovação de Washington e Bruxelas. Sistema onde nossas reservas são reféns do capricho imperial americano. Ou podemos participar da construção de sistema alternativo baseado em soberania mútua, respeito por depósitos soberanos, desenvolvimento sem condicionalidades políticas, sistema onde o Brasil seria arquiteto principal, não vassalo obediente. A nova geometria do poder global, reavaxeiro, morte do sistema unipolar. O confisco dos ativos russos marca literalmente a morte do sistema financeiro internacional criado em Bretton Woods. Aquele sistema estabeleceu princípios que permitiram 8 décadas de crescimento global, previsibilidade legal, inviolabilidade dos depósitos soberanos, separação entre política e finanças. Todos esses princípios foram destroçados numa decisão da União Europeia. No nascimento da multipolaridade financeira, das cinzas está nascendo algo potencialmente mais equitativo, sistema verdadeiramente multipolar, onde nenhum país pode unilateralmente confiscar ativos de outros. A China será centro gravitacional de um polo com economia digital avançada e enormes reservas. A Rússia fornecerá lastro em commodities. A Índia contribuirá com expertise tecnológica e mercado massivo. O Brasil trará recursos naturais e posição estratégica. Juntos, representam mais de 40% da economia global. Um sistema baseado nesta aliança seria não apenas viável, mas potencialmente mais estável que o atual. Coexistência de sistemas à nova geometria global pode não ser confrontação zero-sum. Pode ser mundo onde diferentes sistemas financeiros coexistem, cada um servindo diferentes necessidades. Países europeus que priorizem autonomia podem migrar para sistemas alternativos. Países que valorizem desenvolvimento sobre dependência podem fazer escolhas similares. A diferença crucial é que haverá escolhas reais. O monopólio financeiro ocidental está sendo quebrado, e isso é extraordinariamente positivo para a soberania de todos os países do sul global. Os próximos movimentos, cronograma da transformação. Próximos 30 dias. Implementação da primeira fase da retaliação russa contra confisco de ativos ocidentais em território russo e aliado. Propriedades, investimentos, propriedade intelectual de empresas europeias e americanas. Beijing anunciará a expansão dos sistemas alternativos para qualquer país que deseje proteção contra confisco ocidental. Pelo menos 10 países se juntarão ao sistema chinês nos próximos 30 dias. A UE tentará damage control, mas será tarde demais. A confiança foi irrevogavelmente quebrada. Próximos 6 meses. Emergência completa do sistema sino-russo como alternativa viável. Países do sul global migrarão sistematicamente suas reservas para sistemas não ocidentais. O Brasil enfrentará pressão para escolher definitivamente. A decisão brasileira será crucial porque determinará se o sistema alternativo incluirá a maior economia latino-americana. Europa sentirá impacto real. Escassez energética, inflação, fuga de capitais forçarão reavaliação das políticas de confisco. MUBA Acro, próximos 2 anos. Mundo financeiramente bipolar, sistema ocidental diminuído para países alinhados com Washington e sistema sino-russo expandido servindo maioria do sul global. Bipolaridade pode evoluir para tripolaridade se a UE decidir recuperar autonomia estratégica, mas isso dependeria de revolução política fundamental em Bruxelas. Niganiro, a pergunta, que ecoa pelos cafés do mundo.
Enquanto tomo meu café da tarde aqui em Bruxelas, observando os euroburocratas que acabaram de cometer o maior erro estratégico da história financeira moderna, uma pergunta não sai da minha mente. Será que eles compreendem realmente o que fizeram? Porque não presenciamos apenas confisco de 300 bilhões de euros. Presenciamos suicídio financeiro do Ocidente. Foi o momento em que a elite atlanticista decidiu trocar 80 anos de supremacia financeira global por vitória tática temporária contra a Rússia. Foi quando o Ocidente revelou sua natureza real. Não sistema baseado em regras, mas racket de proteção global operando pela lógica pura do might makes right. Agora o mundo sabe e está agindo. A questão para todos nós, brasileiros, latino-americanos, cidadãos do sul global, é simples, mas profunda. Queremos continuar reféns de sistema que demonstrou disposição a roubar qualquer um por qualquer motivo político? Ou queremos construir algo melhor? A resposta determinará não apenas nosso destino econômico, mas nossa dignidade nacional nas décadas vindouras. O jogo mudou, as regras mudaram, o próprio conceito de regras mudou. E desta vez, felizmente, temos escolha sobre que jogo jogar. A história observa. É nossa vez de decidir se seremos cúmplices de um sistema de banditismo legalizado ou arquitetos de uma nova ordem baseada em respeito mútuo e soberania real. As cartas estão na mesa. O futuro está em nossas mãos. É hora de jogar. O judiciário brasileiro enfrenta um dos seus maiores abalos institucionais recentes, o que muitos analistas diziam ser impossível de acontecer. Finalmente veio à tona de forma explosiva e incontestável. Nas últimas horas, informações oficiais confirmaram que um grupo de magistrados foi afastado de suas funções de maneira urgente e extraordinária pelo Conselho Nacional de Justiça. Não se trata de afastamento simbólico ou questão administrativa de rotina. Foi afastamento real e imediato, daquele que faz gabinetes fecharem às pressas, assessores desaparecerem dos corredores e advogados correrem desesperadamente tentando estancar o sangramento institucional. E o caso não para por aí. As investigações conduzidas pelo CNJ mostram que esse grupo pode enfrentar penas criminais, que chegam a 12 anos de prisão real, condenação criminal efetiva, daquela que o sistema judiciário tenta evitar a todo custo, quando o acusado veste toga e ocupa cargos de prestígio. Se você acompanha os bastidores do Poder Judiciário e quer entender o que realmente está acontecendo dentro dos tribunais brasileiros, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum desdobramento desse escândalo, que expõe a face oculta do sistema de justiça. O escândalo envolve diretamente o Tribunal de Justiça do Maranhão, que agora é palco de um dos maiores abalos institucionais de sua história. O Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir um processo administrativo disciplinar contra 7 magistrados, incluindo desembargadores e juízes acusados de formar um esquema de corrupção altamente organizado. O objetivo do esquema, segundo as investigações, era beneficiar interesses privados e causar prejuízos milionários ao Banco do Nordeste através de decisões judiciais fraudulentas. Entre os nomes afastados, o mais chamativo politicamente é o da desembargadora Nelma Sarney Conrada, do ex-presidente José Sarney, que ocupava justamente o cargo de Corregedora-Geral de Justiça. Ou seja, aquela magistrada que deveria fiscalizar, controlar e investigar possíveis irregularidades dentro do tribunal agora, é ela própria, investigada por participação em organização criminosa. A ironia institucional é gritante e expõe a profundidade da crise que atinge o judiciário maranhense. Além da desembargadora Nelma Sarney, foram afastados os magistrados Marcelino Chaves, Antônio Pacheco, Guerreiro Júnior, Luiz Gonzaga Almeida Filho, Sidney Cardoso Ramos, Alice de Souza Rocha e Cristiano Simas de Souza. Todos, segundo o relatório técnico do CNJ, teriam atuado de maneira conjunta e coordenada para criar uma verdadeira engrenagem corrupta. O esquema era baseado em decisões judiciais fraudulentas fabricadas especificamente para beneficiar interessados, manipulação de alvarás judiciais de liberação de valores, sentenças produzidas sem fundamentação técnica adequada e favorecimento ilegal sistemático de partes específicas em processos judiciais. O relator do processo no Conselho Nacional de Justiça, conselheiro Mauro Campbell, foi absolutamente direto em sua análise. Segundo ele, havia uma organização criminosa estruturada, trabalhando ativamente
dentro do Tribunal de Justiça do Maranhão. Não se tratava de erro administrativo isolado, não era falha técnica pontual, era corrupção intencional, repetida e cuidadosamente planejada. A investigação nasceu após relatórios detalhados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que detectaram movimentações financeiras completamente fora da normalidade, esperada para magistrados. Valores incompatíveis com os salários oficiais recebidos. Transações bancárias repetidas sem justificativa aparente. Alvarás judiciais emitidos em série, com padrões suspeitos, e processos que não faziam sentido jurídico algum, quando analisados tecnicamente. Tudo isso levou à suspeita fundamentada, que agora virou processo administrativo, disciplinar formal, de que esses magistrados ajudavam ativamente a liberar verbas fraudulentas, permitindo prejuízos gigantescos e acumulados ao Banco do Nordeste, através de decisões judiciais viciadas. E o mais grave para os envolvidos é que a investigação não para apenas no âmbito administrativo do CNJ. O caso também corre simultaneamente no Superior Tribunal de Justiça, o que significa que as consequências podem atingir níveis criminais que o próprio Tribunal de Justiça do Maranhão nunca imaginou ter que enfrentar. Dentro do judiciário brasileiro, o clima nos bastidores é de medo generalizado e cautela extrema. Por quê? Porque todo mundo que acompanha o funcionamento interno do sistema sabe perfeitamente que quando um esquema dessa magnitude é desvendado publicamente, raramente ele envolve apenas os nomes que aparecem na primeira lista divulgada. Os próximos passos investigativos podem incluir quebras de sigilo bancário e fiscal de dezenas de pessoas, buscas e apreensões em gabinetes e residências novos, afastamentos preventivos de magistrados, e sim, prisões preventivas que podem se converter em condenações finais com penas chegando a 12 anos de reclusão. E tudo isso expõe um ponto politicamente delicado que o sistema judiciário evita discutir publicamente. Como exigir respeito institucional da população, se dentro da própria estrutura de justiça existe esse tipo gravíssimo de conduta corrupta? Como justificar perseguição judicial contra lideranças políticas de oposição, se dentro das próprias cortes vemos grupos inteiros de magistrados manipulando processos em benefício próprio? O Brasil está finalmente vendo a face verdadeira do sistema judiciário, que se apresenta como guardião da moralidade pública. Não é justiça imparcial. É um império de privilégios, onde quem veste toga acredita estar acima da lei que deveria aplicar aos demais cidadãos. Quando magistrados são flagrados cometendo crimes graves e crimes pesados, com repercussão econômica milionária, todo o discurso moralista institucional se desfaz completamente, porque foram esses mesmos setores do judiciário que exigiram punições severas para manifestantes, foram os primeiros a perseguir lideranças conservadoras, foram os primeiros a rasgar garantias constitucionais, sempre que interessava politicamente ao governo de plantão. Mas agora, quando a sujeira institucional aparece dentro da própria casa, quando os holofotes se voltam para dentro dos gabinetes, a máscara de guardiões da moralidade cai de forma constrangedora. E o que está acontecendo no Tribunal de Justiça do Maranhão é o retrato perfeito dessa hipocrisia sistêmica. Decisões judiciais vendidas para beneficiar interesses privados, fraude institucional praticada por quem deveria combatê-la, perda total de credibilidade pública e um risco real de prisão para magistrados que sempre se acharam intocáveis e acima de qualquer controle externo. Se esse caso chegar onde as evidências parecem indicar que vai chegar, será um divisor de águas na história recente do judiciário brasileiro. Porque, pela primeira vez em muito tempo, o próprio sistema passa a aplicar por dentro da própria máquina judiciária aquilo que costuma fazer com os cidadãos comuns que não têm conexões políticas ou privilégios de toga. E talvez isso abra portas importantes para algo maior e mais profundo. O questionamento sério sobre como a justiça brasileira realmente funciona ou não funciona. Quem ela verdadeiramente protege com suas decisões? Quem ela persegue seletivamente? E quem ela destrói, sem dar direito à defesa adequada? O mais impressionante nos bastidores desse escândalo é o clima de pânico generalizado, que tomou conta dos corredores do judiciário maranhense. Gente correndo para todos os lados, tentando se distanciar dos envolvidos. Advogados trocando mensagens às pressas, buscando estratégias de defesa. Assessores desaparecendo discretamente dos gabinetes para não serem associados aos investigados. Um medo institucional generalizado de que este caso específico vire apenas a ponta do iceberg
e comece a arrastar progressivamente. Muita gente que vinha dando carteirada, assinando decisões absurdas e agindo como se estivesse blindada por imunidade eterna, que ninguém tinha coragem de contestar. A investigação mostra ainda que o esquema tinha sofisticação preocupante. Não era algo amador ou improvisado. Era uma estrutura organizada com divisão de tarefas, coordenação entre diferentes magistrados e um padrão repetitivo, que sugere planejamento de longo prazo. Os alvarás fraudulentos eram emitidos seguindo procedimentos que dificultavam a detecção imediata. As decisões judiciais viciadas eram fundamentadas de forma a parecerem técnicas, para quem não analisasse profundamente. A movimentação financeira suspeita era feita de modo a evitar gatilhos automáticos de controle. Tudo isso indica que os envolvidos conheciam muito bem os mecanismos de fiscalização e trabalhavam ativamente para burlá-los. O que torna o caso ainda mais grave do ponto de vista institucional, porque demonstra que magistrados usaram seu conhecimento técnico não para aplicar a lei, mas para violar a lei de forma sofisticada. O Banco do Nordeste, principal vítima identificada até o momento, teria sofrido prejuízos que podem chegar à casa dos milhões de reais. Valores liberados indevidamente, através de decisões judiciais, fabricadas especificamente para esse fim, causando dano ao patrimônio de uma instituição financeira pública federal. E no meio disso tudo, a população brasileira segue abandonada à própria sorte, vendo corrupção sendo investigada em tribunais estaduais, vendo fraudes sendo apuradas em cortes superiores, vendo políticos sendo blindados por decisões questionáveis, enquanto o cidadão comum continua sendo esmagado pelo peso do sistema. A verdade incômoda é que a podridão institucional está muito mais profunda do que a maioria das pessoas imaginava. E as rachaduras nessa estrutura de privilégios estão finalmente começando a aparecer, de forma que não pode mais ser escondida ou minimizada. Esse caso no Maranhão não é um episódio isolado de desvio de conduta. É apenas um capítulo de uma história muito maior sobre como o judiciário brasileiro opera longe dos holofotes. É a confirmação de suspeitas que muitos tinham, mas que eram rotuladas de teorias conspiratórias quando verbalizadas publicamente. Agora, com processo formal do CNJ, com afastamentos determinados, com investigação criminal em andamento no STJ, fica impossível negar que há problemas estruturais gravíssimos no sistema de justiça brasileiro, que precisam ser enfrentados com transparência e rigor. Continue acompanhando o Pátria em Foco para ter acesso aos bastidores que não aparecem na grande mídia. Inscreva-se no canal para não perder os próximos desdobramentos desse escândalo que expõe a crise moral do judiciário brasileiro. E pode resultar em prisões de magistrados. Feliz Natal, seu animal imundo! E um feliz ano novo. Urgente, patriotas. Respire fundo. Pegue um copo de água e puxe a cadeira porque a notícia é bombástica. Deixe seu like de onde você nos acompanha. O Brasil entrou em estado de choque institucional depois que uma movimentação mal calculada do sistema acabou produzindo o efeito contrário ao que seus arquitetos esperavam. O que seria mais um capítulo de desgaste simbólico contra Jair Bolsonaro se transformou em um terremoto político e jurídico que expôs tensões profundas entre judiciário, governo Lula e setores das Forças Armadas que já não escondem a insatisfação com o rumo que o país tomou. O episódio da patente militar não apenas fracassou, como abriu uma ferida que o sistema vinha tentando manter coberta há anos. Nos bastidores de Brasília, a avaliação é unânime. A tentativa de arrastar Bolsonaro para mais uma humilhação pública ultrapassou o limite do aceitável, até mesmo para quem vinha se mantendo em silêncio. A reação do Superior Tribunal Militar foi rápida, direta e devastadora para a narrativa construída pela esquerda. Ao esclarecer que não existe qualquer processo em andamento para cassar a patente de Bolsonaro, o STM não apenas desmentiu versões, mas colocou um freio institucional em uma engrenagem que vinha operando sem resistência. O impacto foi imediato. Dentro do Exército, o clima deixou de ser apenas de desconforto contido e passou para um estado de irritação explícita. Oficiais da ativa e da reserva enxergaram no episódio mais um exemplo do uso político das instituições para satisfazer interesses ideológicos. Para muitos militares, a insistência em associar Bolsonaro
a uma suposta perda de patente não tem relação com justiça, mas com vingança política e tentativa de reescrever a história recente do país. E aqui está o ponto que a velha imprensa tenta esconder. Não se trata apenas de Bolsonaro. Trata-se da própria imagem das Forças Armadas sendo arrastada para o centro de uma disputa política que não lhes pertence. Ao tentar transformar a patente de um ex-presidente em troféu simbólico, o sistema abriu um precedente perigoso, capaz de atingir qualquer militar que, no futuro, desagrade o poder de plantão. Esse risco foi percebido com clareza dentro dos quartéis. A nota do STM foi cirúrgica. Reafirmou que apenas o Ministério Público Militar tem competência para propor representação de indignidade contra oficiais. Relembrou que isso só pode ocorrer após condenação definitiva com pena superior a 2 anos. E desmontou, ponto por ponto, a narrativa de que um pedido feito por uma deputada teria qualquer efeito automático. Não tem, nunca teve, e juridicamente jamais terá. Foi uma aula de direito constitucional em horário nobre. Essa postura foi interpretada, nos bastidores militares, como um sinal de que nem todas as instituições estão dispostas a seguir a lógica do vale-tudo político. O judiciário militar deixou claro que não aceitará ser usado como extensão de disputas ideológicas. E isso, para a esquerda, foi um choque, porque o plano dependia justamente da submissão automática de todos os órgãos a uma narrativa única. Enquanto isso, Alexandre de Moraes começa a sentir o peso do desgaste acumulado. O ministro, que por anos concentrou poder, holofotes e decisões monocráticas, agora vê surgir resistências institucionais que antes não existiam. O protagonismo excessivo cobra seu preço. Quando tudo gira em torno de uma única figura, qualquer reação vira crise. E o episódio do STM escancarou esse processo. Nos corredores do Planalto, a notícia caiu mal. Lula, segundo relatos de bastidores, reagiu com irritação. O governo apostava no desgaste contínuo de Bolsonaro como estratégia política permanente. Cada ataque simbólico fazia parte de um roteiro cuidadosamente montado. Mas dessa vez, o roteiro foi interrompido por uma instituição que decidiu lembrar que ainda existem regras, competências e limites constitucionais. Para setores do Exército, este momento representa uma tentativa tardia de redenção institucional. Há um sentimento interno de que o silêncio adotado em momentos anteriores foi interpretado como conivência. Agora, começa um movimento lento, mas perceptível, de reposicionamento. Não se fala em ruptura, não se fala em intervenção, mas em defesa clara das regras do jogo, da Constituição e da própria dignidade institucional. A revolta com Alexandre de Moraes não surgiu do nada. Ela se acumulou ao longo dos anos, alimentada por decisões vistas como personalistas, extrapolações de competência e uma narrativa constante de desconfiança contra as Forças Armadas. O episódio da patente apenas tornou visível algo que já fervia nos bastidores e que vinha sendo ignorado pelo sistema político. E é exatamente por isso que a reação da esquerda foi tão furiosa. Não se trata apenas da frustração por um ataque frustrado contra Bolsonaro. Trata-se da perda de controle absoluto da narrativa. Trata-se da percepção de que nem todas as instituições estão dispostas a funcionar como carimbos automáticos de decisões politicamente convenientes. O simples encaminhamento do pedido da deputada ao Ministério Público Militar, como manda a lei, foi tratado por setores militantes como derrota, porque desmontou a tentativa de criar um fato consumado. Quando a realidade jurídica entra em choque com a militância, o barulho é inevitável. E foi isso que vimos. O recado foi dado com clareza. O Exército observa, o STM reagiu, e o país começa a assistir a um rearranjo silencioso de forças que pode mudar profundamente o cenário político nos próximos meses. Nada disso acontece por acaso. Quando instituições começam a se proteger, é porque sentiram que algo saiu do controle. E o que saiu do controle foi o excesso, a obsessão,
a tentativa de transformar o Estado em instrumento de perseguição política. O episódio da patente deixou isso escancarado e produziu um efeito colateral devastador para quem apostava na humilhação permanente de Bolsonaro como estratégia central. Este não é um ponto final. É o início de uma nova fase. Uma fase em que nem tudo será decidido por manchetes fabricadas, decisões concentradas ou gritos de militância. Uma fase em que outras instituições começam a lembrar que existem, que têm voz e que também impõem limites. No centro desse terremoto, Alexandre de Moraes perde protagonismo, Lula perde o controle da narrativa e a esquerda começa a perceber, tarde demais, que forçar demais a corda pode fazer a corda arrebentar. O que aconteceu nesta tarde não pode ser tratado como um episódio isolado. É um sintoma claro de um modelo de poder que começa a dar sinais de esgotamento. Um modelo baseado no medo, na intimidação institucional e na imposição de uma narrativa única. A resistência que surge agora não vem das ruas, não vem de discursos inflamados, mas das próprias engrenagens do Estado, que começam a ranger sob o peso dos excessos acumulados. Dentro das Forças Armadas, o sentimento predominante é de alerta. Não se trata de apoio incondicional a Bolsonaro, como a militância tenta pintar, mas de defesa de princípios básicos. Para muitos militares, permitir que a patente de um ex-presidente seja usada como instrumento de vingança política abre um precedente perigoso. Hoje é Bolsonaro. Amanhã pode ser qualquer outro oficial que desagrade o poder de turno. Esse temor não é teórico. Ele é real e explica a firmeza da reação. O STM não se limitou a negar a existência de processo. Fez questão de explicar, passo a passo, como funciona a legislação, quem tem competência e quais são os limites. Foi um gesto pedagógico e, ao mesmo tempo, político no melhor sentido institucional da palavra. A esquerda ficou furiosa porque perdeu o espetáculo, perdeu o impacto simbólico, perdeu a possibilidade de transformar mais um ataque em manchete internacional. Sem espetáculo, resta apenas a realidade jurídica. E essa realidade não favorece a narrativa de punição total que tentam impor desde 2018. Lula agora enfrenta um dilema difícil. Quanto mais se associa às ações mais duras e controversas do judiciário, mais se distancia de parcelas importantes da sociedade e das instituições. O discurso de pacificação não resiste à prática de perseguição seletiva. E essa contradição começa a ficar evidente até mesmo para aliados que antes preferiam o silêncio. O desgaste institucional é profundo. O governo depende de um equilíbrio delicado entre Congresso, Judiciário e Forças Armadas. Ao apostar todas as fichas em um judiciário cada vez mais politizado, Lula corre o risco de romper pontes essenciais para a estabilidade do país. Estabilidade não se constrói apenas com retórica, mas com respeito às regras. O episódio da patente mostrou isso de forma cristalina. A tentativa de empurrar uma narrativa sem base legal encontrou um muro institucional. E esse muro não foi erguido por bolsonaristas, mas pela própria estrutura do Estado brasileiro, que começa a reagir ao uso abusivo de seu nome e de suas competências. Alexandre de Moraes, que por muito tempo foi visto como figura central e incontestável, agora enfrenta o efeito colateral de sua própria estratégia. Quando decisões, narrativas e conflitos passam a girar em torno de uma pessoa, o desgaste se torna inevitável. O protagonismo excessivo se transforma em isolamento. Nos quartéis, a avaliação é dura. Muitos acreditam que Moraes extrapolou repetidas vezes os limites da razoabilidade. E embora poucos falem publicamente, o incômodo é generalizado. O silêncio que antes protegia, agora começa a incomodar mais do que a exposição. E essa mudança de postura altera profundamente o tabuleiro. A decisão do STM também foi lida como um gesto de autoproteção institucional. Uma forma clara de dizer que o judiciário militar não aceitará ser usado como ferramenta de disputas partidárias. Esse tipo de posicionamento fortalece o verdadeiro Estado de Direito, algo que paradoxalmente vem sendo relativizado por quem mais se apresenta como seu defensor.
O impacto político desse episódio ainda será sentido por muito tempo. A militância reagiu com ataques e acusações, mas sem qualquer base jurídica, porque a lei é clara, a competência é clara, e a tentativa de forçar uma interpretação conveniente fracassou diante dos fatos. Esse momento pode marcar um divisor de águas, não porque tudo mude de uma vez, mas porque sinaliza que limites começam a ser redescobertos. Limites que foram ignorados em nome de uma suposta defesa da democracia, que na prática virou instrumento de perseguição e controle. O exército, ao se ver constantemente colocado no centro de narrativas negativas, começa a reagir com institucionalidade. Não há bravatas, não há ameaças. Há reafirmação de regras. E quando regras voltam ao centro do debate, o autoritarismo perde espaço. A esquerda entende perfeitamente esse movimento. Por isso, a fúria. Porque sem controle absoluto das instituições, o projeto de poder se fragiliza. E porque cada vez mais brasileiros começam a perceber que há exageros sendo cometidos em nome de uma estabilidade artificial. O caso Bolsonaro é apenas o símbolo mais visível. Hoje foi a patente. Amanhã pode ser outro capítulo. Mas o recado está dado. Nem tudo será aceito passivamente. Nem tudo será carimbado automaticamente. Nem toda narrativa sobreviverá ao confronto com a lei. O Brasil entra em um momento delicado, mas necessário. Um momento em que instituições começam a se reposicionar, excessos começam a ser questionados e o poder deixa de ser exercido sem contestação. Isso não significa caos. Significa maturidade institucional, algo que o país precisa urgentemente recuperar. Agora a grande pergunta é inevitável. O governo Lula vai insistir na escalada ou vai recuar? Vai continuar apostando no conflito ou vai perceber que pacificação não se constrói com perseguição? A resposta a essa pergunta definirá não apenas o futuro político imediato, mas o grau de estabilidade do país nos próximos anos. Enquanto isso, Alexandre de Moraes perde espaço, o STM ganha protagonismo institucional e o Exército tenta, ainda que tardiamente, se reconciliar com um povo cansado de abusos. Nada disso é aleatório. É o reflexo de um sistema que foi esticado além do limite. E quando o limite é alcançado, a história ensina que ou há correção de rota ou as consequências se tornam imprevisíveis. O episódio de hoje é um alerta claro, um alerta que não veio das ruas, mas de dentro do próprio Estado. Se você entende a gravidade desse momento e acredita que o Brasil precisa de instituições fortes, limites claros e respeito à Constituição, compartilhe este conteúdo agora. Deixe seu like, se inscreva no canal Rota da Notícia e ajude essa análise a chegar a mais brasileiros. Informação é poder, e um povo informado é a maior barreira contra qualquer abuso.